Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar de algumas propriedades das classes de equivalência, tá? Então vamos lá, né? Obviamente a gente vai começar aqui falando de uma relação de equivalência em um conjunto A, como sempre, certo? Vamos lembrar as propriedades de uma relação de equivalência, né? Reflexiva, simétrica e transitiva, tá? Transitiva, certo? O que é a propriedade reflexiva? É que um elemento sempre vai se relacionar com ele mesmo. Isso vai acontecer para qualquer elemento do seu conjunto A. O que é a propriedade simétrica? É que sempre que você tem dois elementos x e y, tais que o x se relaciona com y, consequentemente você vai ter que o y também se relaciona com o x, tá? Se a sua relação for uma relação simétrica, isso aqui vai sempre acontecer, certo? Em particular, se for uma relação de equivalência, é porque ela é essas três, né? E por último, qual é a propriedade transitiva? Se você tem três elementos, tais que o primeiro se relaciona com o segundo e o segundo se relaciona com o terceiro, então você tem que o primeiro elemento vai se relacionar com o terceiro. Aí, tá bom? Então isso aí é só para lembrar rapidinho, né? Quais são as propriedades de uma relação de equivalência, tá? Vamos lembrar também aqui rapidinho o que é uma classe de equivalência. Né? A classe de equivalência de um elemento A é o conjunto dos elementos do conjunto aí que se relacionam com esse elemento, certo? Que na verdade essa proposição aqui ela não é nem uma proposição, tá, gente? Ela é mais uma observação, mas como ela é uma informação interessante da gente lembrar, eu acho que no próximo vídeo a gente já vai usar essa informação aqui para alguma coisa. Eu vou colocar aqui prova, tá? Mas como eu falei, isso aqui é uma informação bem simples, tá, gente? E que informação é essa, né? É isso aqui. Toda classe de equivalência é não vazia. Por que que toda classe de equivalência é não vazia? Então vamos lá. A gente precisa provar que para todo elemento do conjunto A vai existir alguém na sua classe de equivalência. De onde é que vem isso? Isso vai vir daqui, gente, ó. Da propriedade reflexiva, certo? Então vamos escrever isso, tá? Dado um elemento A pertencente a A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o A pertence à classe dele, certo? Por quê? Da definição de classe de equivalência, a gente sabe que a classe de equivalência é o conjunto formado pelos elementos de A que se relacionam com o A. Só que da propriedade reflexiva, a gente sabe que para todo elemento, pelo menos ele se relaciona com ele mesmo, tá? Então, se a gente olha para a classe de um elemento, lá na classe desse cara, vai ter pelo menos ele mesmo, certo? Como eu falei, isso aqui é mais uma observação do que uma proposição, tá, gente? Mas é um fato que é sempre bom ser lembrado. Classe de equivalência nenhuma é um conjunto vazio. Agora vamos lá. Próxima propriedade das classes de equivalência. Se esses dois caras se relacionam, então suas classes de equivalência serão iguais, certo? Então vamos lá, lembrando, isso aqui é o que, gente? Isso aqui é um conjunto, tá? Isso aqui são conjuntos. Nós estamos afirmando a igualdade entre dois conjuntos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai provar que todo mundo que está nesse conjunto também vai estar nesse, e o contrário, todo mundo que está nesse conjunto também vai estar nesse conjunto aqui, certo? Então vamos lá. Ó. Seja x um elemento que está na classe do A. Quem é a classe do A? É o conjunto dos elementos que se relacionam com ele, certo? Se o x está na classe do A, então é porque o A se relaciona com o x. Então, o A ele se relaciona com o x. Tá bom? Ok. Só que olha só. Só que acontece o seguinte. A gente sabe que o A se relaciona com o B, né? Como R é uma relação de equivalência e, portanto, ela é simétrica, né? O que a gente tem? Olha só, a gente sabe que A se relaciona com B, né? Só que como a gente estava falando de uma relação simétrica, isso implica que B se relaciona com A. Tá bom?
Como é uma relação de equivalência, a gente sabe que ela é transitiva, né? Então, temos o seguinte, que B se relaciona com A e A se relaciona com X. O que a transitividade fala? Primeiro se relaciona com o segundo, segundo se relaciona com o terceiro, então o primeiro vai se relacionar com o terceiro. Então o que a gente conclui com isso? A gente conclui que o X está na classe do B, não é? O que é a classe de um elemento? É o conjunto dos elementos do conjunto que se relacionam com esse dado elemento. Se isso aqui acontece, então o X ele está na classe do B, certo? Então, logo, o X pertence à classe do B. Então, o que eu provei aqui? Eu provei que todo mundo que está na classe do A também vai estar na classe do B. Agora eu vou provar o contrário. Eu vou provar que todo mundo que está na classe do B também está na classe do A. Certo? Seja Y pertencente à classe do B. Logo, o que vai acontecer se o Y está na classe do B? Vai acontecer que o B se relaciona com o Y, tá? Aí agora a gente vai usar a transitividade. Como R é transitiva, o que a gente tem? Temos que a gente vai usar o que? A gente vai usar isso aqui e isso aqui, certo? A gente tem que o A se relaciona com B e o B se relaciona com Y. E a transitividade diz que isso implica que o A se relaciona com o Y, certo? E a conclusão é que o Y ele está na classe do A. Então eu provei o quê? Eu provei que todo mundo que está na classe do A está na classe do B e todo mundo que está na classe do B está na classe do A. Então esses dois conjuntos vão ser iguais, certo? Então, portanto, a classe do A vai ser igual à classe do B, certo? Se dois elementos se relacionam, então as suas classes de equivalência são iguais, certo? Então vamos aqui para a nossa próxima proposição, que é essa aqui, ó. O que ela diz? Se você tem dois elementos do conjunto A que não se relacionam, tá? A gente está usando essa notação aqui para isso aqui. Então as suas classes de equivalência serão disjuntas, tá? Ou seja, elas têm interseção vazia. O que isso significa? Que não vai existir nenhum elemento que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Então vamos fazer a demonstração aí, certo? Por contradição. Então suponha aí que essa interseção ela é não vazia, tá? Se ela é não vazia, então vai existir um elemento aí na interseção dessas duas classes, tá bom? Vai existir um elemento aí no conjunto A que está nas duas classes ao mesmo tempo, certo? Agora, se o C está na classe do A, é porque ele se relaciona com o A. E se ele está na classe do B, é porque ele se relaciona com o B, certo? Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a simetria agora, tá, gente? A gente vai usar a simetria para poder trocar o A de lugar com o C aí, certo? Ó, como R é uma relação simétrica, então a gente pode fazer o seguinte. Como o A se relaciona com o C, a gente pode concluir que o C se relaciona com o A, tá? Aí agora a gente vai usar a transitividade, tá bom? Para que a gente vai usar a transitividade, né? Ó, olha só, a gente tem que o B se relaciona com o C e que o C se relaciona com o A. Da transitividade segue que o primeiro se relaciona com o terceiro, ou seja, B se relaciona com o A. E como R é simétrica, a gente pode trocar a ordem aí, né? Então, o A se relaciona com o B também, certo? E isso é uma contradição, né? Porque a gente começou a proposição supondo que o A não se relacionava com o B. Supor que a interseção das classes é não vazia foi o que gerou o absurdo. Por isso que a gente conclui que, na verdade, elas são disjuntas, tá? Essa é a afirmação da proposição, tá?
Se dois elementos não se relacionam, então as suas classes de equivalência são disjuntas, certo? Aí aqui tem uma observação, ó, a respeito da contrapositiva dessa proposição. O que é a contrapositiva dessa proposição? É o seguinte, ó, se isso aqui não acontece, então isso aqui não acontece, certo? Ou seja, se você tem duas classes de equivalência que não são disjuntas, ou seja, que a interseção não é vazia, então é porque o elemento A vai se relacionar com o elemento B, certo? Ou seja, a negação disso implica na negação disso. O que é a negação disso? É essa interseção aqui ser não vazia, né? Ou seja, existe alguém nessa interseção. E o que é a negação disso? É o elemento A se relacionar com o elemento B, tá bom? Então isso aqui também é verdade, tá? Então vamos aqui para a nossa última proposição, certo? Que é bem simples. Se você unir as classes de equivalência de todos os elementos de A, isso vai dar todo o conjunto A, certo? Isso é óbvio, tá, gente? Mas vamos tentar explicar aqui rapidinho por que isso é verdade, tá? Então vamos lá, ó. Inicialmente a gente tem que qualquer classe de equivalência ela vai estar contida no conjunto A, pois ela é um conjunto de elementos de A, certo? E como toda classe está contida em A, então a gente conclui que a união de todas as classes também vai estar contida no conjunto A. Agora vamos provar a inclusão contrária, certo? A gente vai pegar um elemento em A, certo? E a gente tem que esse elemento sempre estar na sua própria classe, tá, gente? Só que a sua classe ela vai estar contida na união de todas as classes. Então a gente conclui que esse elemento que a gente pegou, ele vai estar na união de todas as classes, tá? Logo, a gente tem que qualquer elemento de A está na união, portanto todo o conjunto vai estar na união. Como nós provamos as duas inclusões, a gente conclui que o conjunto A vai ser igual à união de todas as classes de elementos de A, certo? Na verdade, essa proposição ela também é trivial, mas eu queria comentar ela aqui simplesmente para chamar a atenção. Então é isso, gente. Essas eram as propriedades que eu queria destacar sobre as classes de equivalência, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui, peço que você dê o like aí e se inscreva no canal, tá? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.